Em seguida vamos passar ao podcast. Eu penso que devia mesmo ficar pelo Mucuta. Fica só pelo Mucuta, Coque Mucuta. É assim que eu sou conhecido. Mas para o meu momento de diálogo, eu penso que é importante aqui fazer lembrar algumas questões que terão passado nas manifestações em que foram registadas, e então é fruto este livro, Os Meandros das Manifestações em Angola. Quero fazer lembrar, por exemplo, da questão do jovem Luís Bernardo, um dos jovens que terá recebido também dinheiro e uma casa no Quilamba. Naquela altura até o Quilamba ainda não estava a ser usado, ainda não tinha ninguém, tinham dado já uma casa. O jovem também recebeu uma carrinha, mas no final foi visto, quando fizemos uma chamada para ele, ele disse: olha, aquela carrinha foi roubada. Quem roubou? Foi o general que mandou roubar. O general que lhe deu o carro mandou roubar o mesmo carro. Então, aquilo foi mostrando aos manifestantes que não se vive só do pão. Eles até depois tinham um momento em que estavam a ser dados 7 carros. Eles tinham a intenção de receberem os 7 carros para colocarem numa praça da Revolução e queimarem todos os carros. Quando saiu uma notícia entre o Clube K e Angola 24 horas, eles depois, o general percebeu que esses meninos vão fazer isso com os carros, trancou os carros e já não deu. Além disso, o que na verdade foi motivando, penso isso, os jovens a não caírem na leva de receberem dinheiro e ponto final, é que já existem muitas negociações que o pessoal teve e no final o partido, os dirigentes que são orientados para negociar, acabam por dar uma de mais perto. E esses meninos, esses jovens, esses moços, esses jovens que se manifestam, decidiram que deviam ir para frente, deviam se manifestar. Mas eu tenho, em síntese, para não roubar muito tempo, contar mais uma situação, porque eu só vou falar em relação a essas pequenas coisas que foram acontecendo. No tribunal, num dos julgamentos, apareceu um polícia que disse que ele foi batido e os jovens estavam a ser acusados porque bateram manifestantes. Então perguntaram ao oficial: quem é que te bateu? Consegue indicar aqui alguém que te bateu? Ele disse: olha, é este aqui. Foram ver o indivíduo que estava com o braço partido. O indivíduo que não tinha como bater naquele momento porque estava com o braço partido. Houve um outro momento em que apareceu, e nós contamos tudo isso aqui. Apareceu o polícia e, então, o que é que te fizeram? Eu jogaram-me uma pedra. Mostra lá a pedra. Não, a pedra é esta aqui, esta aqui. Mas como é que você sabe que a pedra é esta? Não, senhor juiz, eram muitas pedras, já não me lembro. Bom, aconteceram na verdade essas coisas que foram animando o mosaico da Revolução em Luanda. Dentre elas nós queríamos partilhar, mas num diálogo entre perguntas e respostas, porque sabem que como livro está aqui e não conseguiremos relatar tudo o que colocamos em papel. O objetivo deste livro é documentar, deixar a história, um legado, deixar a história, alguma coisa escrita. Eu penso que, por enquanto, preferia que dessemos a oportunidade para o debate, para a conversa. Existem muitas questões desta natureza e só partilhando, não é que eu acho mais conveniente. Então vamos dar a palavra para a plateia. Muito obrigado assim também. A atenção que vocês estão a ter a este isolamento. Acho que não vamos roubar mais tempo, a não ser que nós teríamos certamente que dar este dossiê todos a vocês e a nós mesmos, que é para podermos partilhar. Mas queria fazer recordar que esta abordagem caracteriza-se por 6 elementos fundamentais, não é? E que certamente caracteriza o conteúdo do livro, né, que o nosso preletor mencionou desde o primeiro até o sexto. O primeiro que aborda os elementos técnicos e mais estrutural do livro. O segundo diz respeito às metodologias e os métodos mais técnicos das pesquisas, do trabalho. O quarto capítulo entra mais em pormenor nas etapas, não é isso?
e que marcam os dias subsequentes das manifestações. O quarto diz fundamentalmente a campanha contra a informação do regime, entre os manifestantes, a razão absoluta dos manifestantes e a contra-informação do regime ao poder. O sexto diz respeito sobre a entrada em cena aos meios de comunicação social, posto aos regimes e que adormecem as informações para beneficiar a si próprios. Então, em síntese, são esses dossiês que vamos discutir assim conosco, diretamente, mas antes disso queria fazer se calhar uma fofoca, tendo em conta uma partilha que nós tivemos. Aqui o Coco Mukuta, ele dizia que não queria entrar mais em pormenor, porque ele é visto como um indivíduo muito, mas muito agitador mesmo, e pronto, que Luanda tenciona amarrar ele, então ele fica um tanto quanto inibido, não é? A não querer partilhar os pormenores de fundo, mas pronto, dei-lhe um puxão de orelha ao sentir de dizer que o povo de Benguela é muito, não é muito pela verdade, então há toda a necessidade de ser mais franco e aberto, não é? E fazer recordar o nosso ilustre ativista cívico de direitos urbanos, o indivíduo que eu tanto considero, Martins Domingo, e quando das suas exposições gosta muito de fazer menções bíblicas, não é? Então é essa chamada de atenção que eu fiz aqui ao Coco Mukuta, dizendo que segueis a verdade porque a verdade nos libertará, não é? Então devemos partilhar esta verdade. Pô, lamento, o moderador está sempre foqueiro, vamos então aí ao diálogo. Exato, então acho que a metodologia não foge à regra daquilo que inicialmente tem sido, não é? Os 5 estamos abertos aos nossos companheiros intervirem. A palavra ao Felipe Bungo, né? Bunga, né? Bunga. Ok, exato. À vontade. A favor. Acho que peço, para ser mais preciso e conciso conosco mesmo, fazer uma síntese. Não porque estou a tentar suprimir as liberdades, né? Mas vamos tentar racionalizar o espaço. Muito obrigado por esta oportunidade. A pergunta que preciso opinar é o seguinte. Sobre a manifestação, acabamos aqui de escutar que houve alguns certos polícias que na hora dos julgamentos também vão ali simulando que foram batidos e outras coisas. E nós como manifestante, como povo, quando vamos à rua se manifestar, sabemos que eles tragam certos instrumentos, como arma, porrinho, pistola. E qual é o instrumento nós que podemos levar? Se então nós pegar pedra é crime, pegar porrinho é crime, então qual é o instrumento que a gente podemos levar? Porque nós precisamos, na verdade, nos manifestar, porque não queremos, como posso dizer, o MPLA no poder, no meu caso, eu não quero. Então preciso manifestar, sair à rua. Não vou levar panflete, não quero, porque panflete não bate. Então eu quero, neste momento, qual é o instrumento? Quando ele tira o porrinho, eu também vou responder com aquele instrumento. Obrigado. A seguir, eu posso parar aqui. A seguir, as regras de convivência, não é? É uma forma também de mostrar isso. Boa tarde a todos. Eu queria saber se no ato de investigação do livro não foi abordado sobre a maior manifestação que já ocorreu aqui em Angola. Isso, segundo os policiais, que aconteceu no Soio, onde houve efeito de contágio e arrastões. Toda a população teve que participar, querendo ou não.
E nesta mesma manifestação diziam, conforme o voto é um dever patriótico, a manifestação também. Nada passa, nada fica, tudo vai. E queria saber se relataram sobre esta manifestação no livro. 2002. Ao falarmos do direito de manifestação e de reunião, não é, que previsto aqui na Lei Manha, no artigo 47, é bem claro que diz que todo e qualquer cidadão pode se manifestar desde que não faça recurso à força, não é? Manifestação pacífica. Agora pergunto, depois de publicar esta obra, vocês estão convencidos que o clima de manifestação, aliás, estão convencidos que a vontade dos cidadãos angolanos de se manifestarem quando está em causa, quando os seus direitos estiverem a ser espezinhados ou vilipendiados, aumentou ou diminuiu depois de publicada a obra? Outra questão, se calhar tem muito a ver com o preço da obra. O tema em questão que levou-vos a publicar a obra é de tamanha importância e chama-nos a atenção. Eu, quando cheguei, encontrei a obra na ordem dos 3.000 kwanza. Se realmente a vossa preocupação é que conheçamos os meandros da manifestação em Angola, conheçamos os caminhos, bebamos das vossas estratégias, como disse aqui o primeiro preletor, o primeiro interveniente, se o polícia leva a arma, o que é que eu vou levar? Então, essa obra avaliada a 3.000 kwanza, não acham que isso vai diminuir o acesso a esta obra? Não vamos beber desse conteúdo. Muitos daqueles que não têm capacidade de poder de compra da mesma ficarão fora. Não acham que essa mensagem não poderá ser partilhada por muitos angolanos que em primeira mão já não têm as 3 refeições por dia? Acham que os angolanos vão sacrificar as 3 refeições por dia e vão comprar esta obra a 3.000 kwanza? Não acham que deviam repensar o valor da mesma obra? É a última questão. Nós estamos a declinar o calendário político. Daqui mais alguns mesitos, daqui mais a 5 meses, se calhar caduca o mandato do MPLA enquanto partido de Estado. Uma grande preocupação minha, eu sei que vocês são jornalistas e no fundo são analistas políticos. Se o MPLA enquanto partido de Estado convocar as eleições no princípio de agosto ou no fim de setembro, acredita que a oposição terá capacidade de fazer frente ao MPLA? Ou poderemos voltar ao monopartidarismo? Essa é a minha preocupação. Domingos Catubela. Não, Caimbama. Caimbama, desculpa. Obrigado. Boa tarde, caríssimos. Boa tarde. É o seguinte, eu antes de falar de Angola, até só exemplo de 2 segundos, eu gosto muito de internet, gosto de navegar. Naveguei a parte da Bélgica e me deparei com uma situação de manifestação dos angolanos lá na Bélgica. Boa tarde de novo. Deixa-me dizer que são raras as vezes que eu venho cá para frente para dirigir particularmente as questões aos preletores. É mais das vezes têm sido contribuições. Diferente das outras vezes, hoje venho com se calhar um ar um bocadito mais calmo e solene, porque o tema em si só exige não uma intensidade na participação e intervenção, mas uma reflexão exata. As manifestações, em princípio, são tidas e consideradas, ou seja, para ser consideradas válidas, infelizmente, têm de ser a favor ao órgão, ou seja, ao partido que está no poder. Creio que eu já havia conversado com alguém, 10, 20 pessoas, 50 pessoas se reunirem sem um prévio conhecimento das autoridades estatais e manifestarem a favor
do governo, creio que nenhum só polícia, ninguém vai intervir e dizer que a manifestação não foi autorizada. Não sei se houver alguém que de alguma forma está em dúvida, é só se calhar exemplificar. Outra questão é que as manifestações têm um objetivo singular, que é a liberdade. A liberdade de expressão é uma questão, um direito inerente à pessoa humana. Inerente à pessoa humana. E, se calhar, para responder o primeiro interveniente, já muito embora a questão não foi dirigida a mim, nós não devemos levar nenhum objeto para se defender. Devemos levar a nossa alma. Devemos levar a nossa vontade de lutar e devemos levar a noção de que, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, gerações futuras vão se beneficiar muito mais. É isso que tem que ser. Mahatma Gandhi foi um dos grandes promotores das manifestações pacíficas. E se calhar o único líder político mundial que conseguiu a independência de um país a custo de nada. Não foi necessário levantar um pau sequer. Não foi necessário levantar um pau sequer. Então, isto é uma chamada de atenção. Nós vamos lutar para a liberdade. Não é porque estamos contra um ou outro partido, porque queremos ser mais livres. A liberdade de expressão tem de ser livre mesmo, tem de partir de nós. E eu creio que a manifestação não precisa de alguma forma... A manifestação não precisa de alguma forma ser autorizada. Porque eu creio que temos cá estudantes universitários e também professores que sabem que a manifestação tem de ser apenas notificada ao órgão, ao governo, para que ele disponibilize, se calhar, forças para acautelar possíveis violações e agressões contra civis. Este é o objetivo geral de uma manifestação. E creio que a mensagem deve ser passada. E outra questão também é a falta de informação credível, né? A falta de informação credível e outros elementos inerentes à própria manifestação. Os próprios manifestantes, em princípio, não têm quase que argumentos necessários para contrapor tais situações. Hoje em dia, as pessoas têm aquela de vou participar na manifestação e depois, daqui em diante, como é que vai ser a minha vida? Já num dos debates alguém dizia que infelizmente muitos dos participantes às quintas debates são maioritariamente, embora um número reduzido, de pessoas ligadas ao Sinfo. Né? Já alguém dizia isso. Até os próprios intervenientes, nós que viemos cá falar, estamos a falar mas um bocadito apegado, ter que medir numa ou noutra palavra, porque daqui em diante a minha vida já corre risco. Então, pergunto, até quando? A questão mais importante de ser manifestante ou não, apoiar ou não, é a questão de, será que sofrendo agressão, a sociedade vai saber dignificar o sangue vertido? Será que nós vamos saber dignificar todos aqueles nossos irmãos que participaram em manifestações e foram ilegalmente detidos? Temos sabido manifestar. A manifestação não é só na rua. A manifestação é isto que nós estamos a fazer aqui, num ciclo de debate. E a nível da família, como é que tem sido o debate político? Como é que tem sido? Infelizmente, sem menino não fala política. Porque essa questão já é antiga. Os tempos históricos dizem isso e nós não vamos parar. Ou seja, não devemos parar. Devemos continuar em prol da liberdade. Não nossa, talvez, mas a liberdade daqueles que daqui em diante vão nascer e vão pagar o custo dos impostos.
elevadíssimos, que os Estados, as relações internacionais que o Estado está a contrair com outros países e que financeiramente são muito pesadas. Quem vai pagar não são os governantes, meus irmãos. São os nossos filhos, os nossos netos. Então é isso que nós queremos. Bem, é um apelo à reflexão que eu faço. E vamos refletir mesmo. Muito obrigado. Então chegamos assim. Sinfos e muita coisa mais. Então, e a manifestação. E as pessoas pensavam que eu fosse protagonista da ação, por eu ser grande, ser alto, enfim, e outra coisa mais parecida. E eu disse, não tenho nada a ver com esse assunto. Eles me tiraram do local, no centro, né? Me retiraram do local e me deram num sítio assim, ao lado do carro deles, e começaram a conversar comigo. Eu disse, eu praticamente só vim me inteirar do assunto e passei caminho, nem sabia se aqui tivesse manifestação, mas sabia. E, enfim, e depois mais tarde, para fazer o ver mexer, como estava andando com a camisa do Presidente da República, abri minha camisa, tudo bem, não, sim, agora sim. E para dizer que aquilo é só um gesto, tipo, estou a gostar da situação, mas infelizmente não estou também contente, porque a situação daqui em Angola, não da minha família, mas da família por parte dos meus irmãos angolanos no mesmo sangue, também estou a sentir a mesma dor. E queria só fazer perguntas aos nossos proletores, e daquele dia a manifestação não saiu mesmo, não saiu. E até os comandantes municipais também estavam armados. Com a AKM, enfim, aquelas armas aí, em tempo de paz. E queria só fazer perguntas aos nossos proletores. Como devemos fazer manifestação? E de que forma pode se sensibilizar a população a fazer manifestação? Esta é a minha pergunta. Muito obrigado.